Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é pra todo mundo que sabe física, porque quando eu tiver prova de física eu vou querer uma aulinha dessa, gente, que eu não tô entendendo nada. Mas vamos lá, química. Vou ensinar pra vocês. Se vocês entenderem, mandem mensagem no PV, no grupo, não sei. Enfim. Primeira coisa, o que é um átomo? Átomo é a menor partícula da matéria e ele é constituído no núcleo dele com prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas neutras, sem nada. E ao redor desse núcleo fica girando várias partículas negativas chamadas de elétrons. E esses rodam tanto que acabam criando uma camadinha. Se você pegar essas camadas e abrir, você vai ver que existem subcamadas dentro dessas camadas, como se fosse uma casca de fruta. E você vai descascando, entendeu? Beleza. E o que é esse diagrama? Diagrama de Pauling. Assim, o nome do cara é Pauling. Pauling, né? Na verdade. E aí, a gente vê esse diagrama, sabe o que significa? Significa isso, para contar as camadas do átomo, beleza? E tem até 7 camadas, por isso que a gente conta 7 letras, que é bem fácil de decorar, porque tá na ordem alfabética. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. E essas 7 camadas tem a subcamada dela, né? Que nem eu falei. E elas são essas letrinhas aqui em minúsculo. Pra você decorar, subiu o preço do feijão. É isso aí. Minha dica pra vocês. Então, beleza. A primeira, todas elas têm um número máximo de elétrons. Esses negocinhos ficam girando. Ela tem um número máximo de elétrons para poder ter dentro dela. Então, imagina que é um saco. E esse saco, ele vai enchendo, sei lá, de fruta. E uma hora ele transborda. Então, tem que ter um número máximo. Beleza? Vamos lá. Primeira camada só pode ter até 2 elétrons. Segunda só pode ter até 8. Terceira só pode ter até 18. A quarta e a quinta podem ter 32. A P, que é a sexta, pode ter até 18 elétrons. E a Q pode ter até 8. Então, beleza. O que a gente sabe até agora? Tem um átomo, um núcleo. Os elétrons ficam girando. Partículas negativas ficam girando. Só que tem meio que recipientes para essas partículas negativas ficarem. Só que cada recipiente tem um número máximo de partículas que comporta. Entendeu? Dá pra entender? Se não entendeu, manda mensagem. Mirella, mulher, não entendi nada. Não quer entender? Não tá afim? Então, decora essa tabela aqui, ó. Decora essa tabela aqui, deve ter algum macete, deve ter alguma música, um brilha, brilha, estrelinha pra tu decorar esse negócio aqui. Decorou? Beleza. Vai estar lá pedindo. Escreva as subcamadas do átomo tananana. Aqui eu criei o átomo X. O átomo X tem o número atômico 25. Que é número atômico? Número de prótons. Ai, Mirella, confundiu demais. Não tem problema não. Vai na tabela periódica. Tá vendo esse númerozão aqui em cima? É o número atômico. Então, o número atômico desse átomo X, eu inventei 25. Beleza? E aí, gente, o que eu faço agora, Mirella? Você vai contar até dar o número 25. Contar o quê? Esses númerozinhos em amarelo aqui, ó. Que eu coloquei em amarelo. Até dar 25. Beleza? Só isso. E um macete. Aqui, você não conta assim, ó, gente, ó. Reto. Não. Só pra complicar a nossa vida, você conta assim, ó. Na diagonal. Entendeu? Então, vamos contar na diagonal. 2 com 2. Aqui já foi diagonal, né? Aqui é a outra. 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. 12 com 6, 18. Tu vai descer pra cá. Tu não vai pro lado, não. Tu vai descer. Tá entendendo? 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. 12 com 6, 18. 18 com 2, 20. Aí a gente vai pra cá, ó. 20 com 10, 30. Ué. Você vai fazer como? Eu falei que isso aqui é o número máximo. Não é pra você extrapolar. Mas você pode diminuir. Ou seja, se for necessário, em vez de você escrever 10, na hora de você copiar, você vai escrever 5. Por quê? 20 mais 10 dá 30. A gente só precisa de 5. Então pode ser só 5. Entendeu? Então vai estar lá pedindo pra você copiar. Você vai copiar como? Esquece esse daqui. Vai copiar como? S2. 2S2. 2P6. 3S2. Só copiar, gente. Não tá mudando nada aqui. Só você olhar o negócio que você decorou e copiar. 3S2. 3P6.
6, 4, S, 2, 3, D, em vez de ter um 10, 5. Entendeu? É só contar, bebê. É só conta de soma. Mais um exemplo de cabeça. Tá pedindo o sódio. Vai estar lá escrito sódio. Qual é o número daqui? 11. Vamos contar. Decora a tabela e escreveu. 2 com 2, 4, 4 com 6, 10. Tu vai descer pra cá, né? 10 falta quanto pra dar 11? Tempo? 1. Então aqui, em vez de ser 2, que aqui é um 2, tá todo riscado, mas é um 2. Você vai colocar 1. E na hora de copiar, você vai copiar 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Que tudo isso somado dá 11, entendeu? Beleza, Mirella, entendi tudo esse negócio aqui, ó. Muito fácil. E agora, o que é isso? Número quântico, azimutal, magnético e spin. É fácil também, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Número quântico. Número quântico não é nada mais do que o número da última camada do elétron. Sabe esses números aqui, ó? Que a gente conta até 7? Nesse meu caso aqui, o número da última camada que ele tá, a maior camada que ele tá, é 4. Então, você vai ver 1, 2, 3, 4. Maior número. Então, o número quântico dele é 4. Entendeu? Simples, 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 simples. Tá na cabeça de vocês. Quero o número quântico do sódio. Vamos contar. Vamos contar até 11. 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. Não precisa de 12. Coloca só 1. Então, fica 3S1. Então, você vai contar 3S1. Ignora tudo, deixa só o 3. No caso, o número quântico do sódio é 3. Beleza, coloquei esse exemplo aqui pra vocês conseguirem entender melhor. Número azimutal, mesma coisa. É a camada, a última camada que você contou. Só que em vez de você contar o número, você vai contar essa letrinha de vermelho aqui. Subir o preço do feijão. Tu vai contar essa letra aqui. Ué, mas é uma letra. Como que eu vou contar uma letra? Eu só conto um número. Cada letra significa um número. E é muito fácil de decorar, porque é 0, 1, 2, 3. E é nessa ordem. Subiu o preço do feijão. 0, 1, 2, 3. Entendeu? Nesse caso aqui, peguei o mesmo exemplo de cima. 2P6. O P é 0, 1, 2 ou 3. P é 1. Então, beleza. O número azimutal é 1. Entendeu? Entendeu, né? Então, nesse exemplo meu aqui, o número quântico é 2. E o número azimutal, letra P, que significa 1. Número magnético, você precisa saber essa tabelinha aqui. E precisa saber essa tabelinha aqui. Do 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. O que isso aqui significa? Para saber o magnético, antes você tem que saber se esse número ele é 0, 1, 2 ou 3. Por quê? O L, que é 0, letra S, vai ter só o quadrinho 0. Só o quadrinho 0. Se for a letra P, que simboliza 1, vai ter o quadrinho 0, mais um de lado, mais um do outro lado. Fica 3. Se for a letra, D, que simboliza 2, vai ter o 0 no meio e mais 2 aqui, mais 2 aqui. Porque é simples, 1, 2 e 3. Se o L, o número azimutal, for F, que simboliza 3, vai ter o 0 aqui no meio, mais 3 de um lado, mais 3 de outro. Entendeu? Então, primeiro aprende isso daqui, para você aprender isso daqui. Beleza? Então, vamos lá. O L, 0, você sabe que ele simboliza o S. O S pode estar até quantas? Quantos elétrons? 2. Então, você vai subir aqui, ó. 1, 2. Não pense isso daqui como setas. Pense isso daqui como tracinhos. Você tá contando com tracinhos. 1 e 2. Entendeu? O P. O P tem quantas? 6. Então, você vai subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É você fazer a caixinha e contar com palitinho, gente. Isso aqui é muito fácil. O ruim é decorar, né? Mas vocês conseguem. Beleza. Esse aqui, como a gente sabe, a letra D, que é o 2, pode ter até 10 elétrons. Dá pra entender? Uma coisa se conecta com a outra, então a gente vai contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu que tudo se encaixa? Então, pra você aprender uma coisa, você tem que aprender a outra. 14. A gente sabe que a letra F, que é 3, ou seja, número azimutal 3. Contou aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, tudo se encontra. Pode ter até 14 elétrons. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entendeu? Entendeu? Esquece que isso aqui é uma seta, gente. Pensa que você tá contando com palitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? É isso. É isso. É simples. Total. E o que é o spin? Agora sim você vai lembrar que é uma seta. Tá vendo que tem seta pra cima e seta pra baixo? Você não conta dessa forma que eu contei. Você conta como? Primeiro você coloca. Vamos supor que eu tô falando desse daqui, ó. Primeiro você coloca pra cima, pra cima, pra cima. E depois você vai voltando. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Como que eu vou lembrar disso? Imagina que é um ônibus. Imagina que tem um ônibus pequenininho. Tem vários lugares vazios. Você foi o primeiro a chegar. Você vai sentar em um lugar vazio. Se chegar uma nova pessoa, ao menos que ela seja uma conhecida sua, né? Se for um desconhecido, maluco lá do centro, e entrou nesse ônibus. Ele vai ser maluco de sentar do seu lado? Não, vai ficar um clima constrangedor. Um ônibus todo vazio, ele vai sentar em outros lugares. Então, no exemplo aqui, novamente, desses 6 aqui, ó. Primeiro, você vai pensar que os passageiros estão entrando e o ônibus está todo vazio. Um, pra cima, ó, pra cima. Porque estão entrando, imagina que isso daqui são 2 lugares, ó, 2 lugares de ônibus, entendeu? 2 cadeirinhas de ônibus. Então, entrou um nessa cadeirinha, dessa fileira, um na cadeirinha dessa fileira, um na cadeirinha dessa fileira. Beleza? Só que começaram a entrar mais gente. E já não tem mais fileira com 2 vazios. Então, eles vão ter que começar a sentar do lado de cada pessoa, né? Então, as pessoas vão começando a entrar. Entra pelo ônibus. E aqui não tem nenhum lugar vazio. Então, eu vou ter que sentar do lado de uma pessoa que eu não conheço, né? Sentou. 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 Entendeu? É isso. Ou seja, começa sempre com um lugar vazio. Então, começa sempre contando cima, cima, cima. Depois volta baixo, baixo, baixo. E o que o spin tem a ver com isso? O spin, ele vai falar se o ônibus continuou vazio ou se mais pessoas entraram no ônibus e sentaram do lado de outras pessoas. Não entendi. Vamos lá? Quando o spin tá mais meio, esse 1 sobre 2 é meio, né? Então, quando ele tá positivo, você vai saber que tem, lembra, positivo, mais pessoas no ônibus. Ou seja, todos os lugares vão estar ocupados. Então, você vai ter que contar assim, ó. Cima, 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 mais, porque entrou mais gente no ônibus. Baixo, baixo, baixo. Isso daqui ficou ruim. Entendeu? Agora, quando tiver menos, meio, lembra de menos? Menos gente no ônibus. Logo, as cadeiras ficam vazias de um lado. Só entrou você, um velho, uma veia. Entendeu? E ninguém ocupou esse lugar aqui. Entendeu? Ninguém ocupou esse lugar. Beleza? Então, entendeu essa parte aí do ônibus? Maravilha. Então, agora, o que o número magnético tem a ver com isso? Gente, imagina que isso aqui não tem esse quadradinho em cima. Imagina que é só uma reta. Se isso daqui fosse uma reta normal, tivesse um zero no meio, na frente ia ter números positivos e atrás ia ter números negativos. Então, aqui nesse caso, finge que não tem isso aqui. 0, 1, menos 1. 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3. Entendeu? E imagina que é uma reta normal. Isso daqui todo mundo sabe fazer, né? É uma reta normal. 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Como que a gente calcula o número magnético? Vou ver com um exemplo. Vamos supor que lá tá falando que pra gente descobrir qual é a última camada desse átomo aqui. Não fala qual átomo é. Só pede pra saber qual é a última camada desse átomo. Muito simples. O que é o número quântico? É o número dessa contagem. Número da camada dessa contagem. Nesse caso aqui, deu o número 2. Então, a gente vai colocar que é 2. Vocês vão entender. Isso aqui vocês já sabem. E o L é a letra. No caso, você vem na tabelinha que você decorou. E você vê. Subiu o preço do feijão. Subiu 0, preço 1. Então, o L, 1, significa P. Perdão. Agora, número magnético. Mais 1. Você vai pensar. Aquela coisa da conexão que eu falei. P. O P. Qual é o máximo de número que o P pode ter? 6.
Volta aqui. 2, S2, P6. 6. Então, você vai contar o ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou as casinhas do ônibus. 0, 1, menos 1. Isso daqui é super simples, gente. Entenderam? Beleza. Agora, tem um spin. O que o spin vai te falar? O spin vai te contar se os dois lugares do ônibus vão estar ocupados. Se tiver mais no spin, mais meio, só lembra do mais, gente. Quando tem mais é porque tem mais gente no ônibus. O ônibus tá cheio. Ou seja, uma pessoa tá sentando do lado da outra. Entendeu? Então você vai contar uma setinha pra cima, uma setinha pra baixo. Uma setinha pra cima, uma setinha pra baixo. Nesse meu caso aqui, o número magnético é 1. Ou seja, a gente sabe que vai parar na menos 1 ou na 1. Aqui tá mais 1. Aqui é mais 1. Então vai parar na mais 1. Beleza? Então a gente sabe que a gente vai contar até essa casinha aqui. Dá pra entender? Se aqui tivesse menos 1, a gente ia contar só até essa casa. Se aqui tivesse 0, a gente ia contar só até a casa 0. Até a segunda casinha aqui. Entendeu? Espero que sim. Mas como aqui tá 1, a gente conta menos 1, 0, 1. Mais 1, né? Então a gente vai contar até essa casinha aqui. Então a gente já sabe que é um 2P. Agora que a gente sabe que é um 2P, a gente vai ver se o spin tá positivo ou negativo. Aqui no caso tá positivo. Ou seja, a gente vai contar dessa forma que eu coloquei. O ônibus encheu de gente. Então, entrou uma pessoa, sentou outra do lado. Entrou uma pessoa, sentou outra do lado. Entrou uma pessoa, sentou outra do lado dela. Entendeu? Só pra vocês entenderem, só pra escala de consciência. Se aqui tivesse menos meio no spin, como que eu ia calcular, Mirella? Menos 1, 0, 1. Isso aqui você já sabe, né? Por que tem 3 casinhas? Porque o P é número 1. Então você vai colocar 0 no meio e vai aumentar 1 para cada lado. Então por isso que tem só 1. Porque P é 1. Beleza? Só recapitulando. Então, vamos supor que aqui tá menos meio. Vamos supor que aqui tá menos meio. O que você vai fazer? Em vez de você contar dessa forma que eu contei, você vai contar uma vez. O ônibus tá vazio. Ninguém quer sentar do lado de ninguém. Então vai todo mundo sentar só de um lado. E você não vai precisar contar pra baixo. O que tá falando que tem? Menos pessoas no ônibus. Dá pra entender? Se não deu pra entender, manda mensagem. Mas espero que tenha dado pra entender. É isso. E aí, no caso, como ele parou em 1, a gente podia falar que tinha 1, 2, 3 pessoas no ônibus. Logo, se aqui fosse menos meio, a última camada que tá pedindo ia ser 2P, 3. Porque 1, 2, 3. Só que esse não é o caso. Por quê? Aqui tá mais meio. E quando tá mais meio, significa que a gente vai contar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Se a gente for contar, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas nas cadeiras do ônibus. E dá 2P, 6. Entendeu? Então, esse átomo imaginário aqui daria 2P6 a resposta dessa questão. E se tiver pedindo ao contrário, se tiver pedindo pra gente extrair essas informações de uma camada. Vamos lá. 4P3. O que é o número? É número quântico. O número quântico é o número da última camada. Nesse caso, 4. Número 4. O que é o azimutal? É a letra. Como é que é a letra? Subiu o preço do feijão. 0, 1, 2, 3. Que é a letra P. Letra P é o número 1. Então, L igual a 1. M, número magnético. Vamos fazer a casinha dele aqui, ó. Vamos fazer a casinha dele. Vamos lá. Como aqui o L é igual a 1, porque P é o número 1, vamos colocar o 0 no meio e aumentar 1 para cada lado. 0, menos 1, 1. E aqui, a gente vai contar até dar o número 3. 1, 2, 3. Deu 3 em qual número? 1. Logo, coincidentemente, o M aqui é igual a 1. E o S, que é o spin. Muito simples. A gente vê se a gente desceu
e subiu, ou se a gente só subiu. A gente vê, falando na linguagem do ônibus, se o ônibus tá vazio ou se ele tá cheio. Aqui o ônibus tá vazio ou tá cheio, gente? Ele tá vazio. Então o spin é menos meio, porque tem menos pessoas no ônibus. Entendeu? Lembrando que é só uma metáfora, tá, gente? Não tem nada a ver com ônibus, não. Mas é isso. Espero que tenham entendido essa aula aqui. Se vocês entenderam, eu mando mais coisa. Então, resumo. Número quântico é o número da última camada. Azimutal, letra da última camada, que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Magnético, você vai ver o número aqui de baixo que ele para. E o spin vai falar se você vai contar só uma vez ou se você vai contar pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo.